Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso da Língua, para a gente dar uma olhadinha juntos na poesia. Eu, Fernando Morato, tento usar um pouco do meu conhecimento, da minha prática de alguns anos, vasculhando, fuçando e dando uma olhada na poesia para poder dividir com vocês algumas dessas experiências e, quem sabe, fazer com que vocês também consigam praticar buscando as suas próprias experiências. São experiências que às vezes vão por caminhos tortuosos e hoje eu quero trazer uma coisa de um poeta menor. A gente tem muita tendência a ficar olhando para pessoas grandes. Essas pessoas supostamente grandes quase sempre são legitimadas pelos cânones, são legitimadas pelas instituições, então é fácil, e é fácil também a gente ficar se fechando em cima delas. Às vezes a gente tem uma tendência para olhar só para o momento atual e para coisas que são colocadas como as importantes de agora. As pessoas contemporâneas, os poetas contemporâneos, dos quais às vezes eu não gosto muito, eu tenho um pouco de má vontade, eles também são legitimados pelas suas próprias instituições. A gente tem as revistas, a gente tem os festivais, a gente tem hoje em dia os canais de YouTube, e eu quero pegar uma pessoa que não está nem valorizada pelo cânone, nem valorizada por esses canais modernos. O Jamil Al-Mansur Haddad. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, Jamil Al-Mansur Haddad é um nome que não vai ser completamente desconhecido de quem estuda literatura de forma um pouco mais sistemática. É um nome que aparece com alguma frequência porque foi um grande intelectual, foi um grande tradutor, foi um dos introdutores da reflexão séria sobre questões do Islã no Brasil e tem um trabalho fundamental na organização de um grande nome da poesia brasileira, que é o Castro Alves. Ele fez uma grande organização, uma grande edição do Castro Alves. Eu prestei mais atenção nele a partir de uma tradução das Flores do Mal do Baudelaire. Não é a melhor tradução, como é, por exemplo, a tradução do Guilherme de Almeida, que é muito boa. Não é uma tradução como a do Dante Milano, que é muito próxima, é muito bem construída, mas é uma edição completa, uma das poucas traduções completas em poesia, mas com muitas notas de rodapé, muita informação e muita informação erudita sobre a fortuna literária do Baudelaire na literatura de língua portuguesa. Tudo isso me chamava bastante atenção. E aí eu fui acabar caindo na poesia do Jamil Al-Mansur Haddad. Uma poesia que não é nem de longe a melhor do modernismo brasileiro, não é uma poesia que está comentada nas instituições, ele não é um poeta canônico, mas tem os seus momentos e acho que esse poema que eu gostaria de trazer aqui, o IP, mostra isso. Que a gente também pode se aproveitar, a gente também pode se deleitar com coisas bastante modestas, humildes. A gente não precisa sempre do grandioso. Na Avenida Paulista, o IP que reflore é o gesto mais claro, o sonho mais puro, o canto mais alto que sobe do asfalto. Olha as árvores todas
Ao luar sedoso, ao luar doentio de palores, o ipê só em parte é que se aloira e alinda. Nasceram nele apenas algumas flores. Fora disso, a árvore lendária é ainda toda galharia eriçada, angulosa, esguia, fria. O ipê, em parte, é galho seco, em parte, todo flor. Que contraste, Senhor! Há no ipê simbólico de agora uma noite hesitante que não sabe ainda se vai ser aurora, uma dor indecisa que não sabe se vai findar, uma alegria vaga que não sabe se vai chorar. Quem me diria agora, olhando as árvores todas, se nelas é luto ou se nelas é bodas? Quem diria se a árvore loira exulta ou se a árvore loira chora? O ipê agora é feito de alegria e lágrima. Árvore cor de flama, havia em ti uma impossível beleza miraculosa, uma gloriosa pompa inverossímil. Quando adolescendo, o teu corpo era ágil e grácil como o corpo das bailarinas. Eras loira infanta, odalisca loira, mas hoje, com a idade, o teu alburno vai se apergaminhando, vai se enchendo de gretas, como uma pele anciã se vai enchendo de rugas. Teus encantos vão morrendo dolorosamente e vais ficando na estrada, velhinha, enguelhada, encarquilhada. O ipê, em parte, é galho seco, em parte, todo flor. Velhinha, encarquilhada, teus galhos secos são achas. E quando é noite e brilha a inflorescência amarela do ipê fulvo, penso que a velhinha, para os netos, vai aquecendo o lar, vai acendendo o lume. Velhinha encarquilhada, teus galhos secos são tuas mãos descarnadas, asperamente ósseas, carregando braçadas de flores. A noite é cheia de um de profundis, dobres de finados, dores. Não é para noivado que a velhinha vai levando flores. E isso é uma das coisas que me fascina. Num livro que não tem tantas coisas que chamem a atenção, de repente a gente tem esse brilho. O ipê que o Jamil Al-Mansur Haddad apresenta aqui é uma árvore que ele vai descrevendo na sua contradição em relação ao que está ao redor. É muito parecida com a flor do poema Flor e a Náusea, do Carlos Drummond de Andrade, que nasce murcha, feia, na calçada da capital do país. Aqui é na Avenida Paulista, nesse novo centro do Brasil, que surge esse ipê. Mas diferente da flor do Carlos Drummond de Andrade, este ipê é mais glorioso, só que ambíguo, porque não dá para saber se ele é um ipê alegre positivo ou fúnebre negativo. A cor é confusa, porque ele é, ao mesmo tempo, galharia e ramo de flor. O verso que se repete duas vezes. O ipê, em parte, é galho seco, em parte, todo flor. E nisso vem uma palavra ao meio que chama a atenção e que, na verdade, dá a linha, esse ipê simbólico. Do mesmo jeito que a flor era simbólica, temos uma pista. O ipê é simbólico. E esse ipê simbólico, na verdade, se desdobra agora num outro ritmo. Coloco aqui o poema inteiro só para dar uma ideia da questão gráfica dele, que se perde um pouco na maneira como eu prefiro colocar aqui as palavras para serem acompanhadas enquanto eu faço a leitura. Mas vejam só como até mais ou menos metade, um pouquinho antes do verso em que se fala do ipê simbólico, os versos vão sendo mais ou menos curtos. De repente, alguns versos enormes que vão desdobrando essas imagens de um ipê feminino que é bailarina. Essa metáfora se desdobra, porque da bailarina, que é
essa imagem de jovialidade, de força, ele vai também se juntando com a ideia da velhinha. E aí se repete o verso que ele é, ao mesmo tempo, galho seco, ao mesmo tempo todo flor. Temos aqui a menina jovem, com a força da sua idade, com a força simbólica de ser bailarina, já que a bailarina fascina e ela tem essa ideia na cultura ocidental da menina, da força, da beleza, da agilidade e dessa mulher velha que está juntando um monte de achas para aquecer os netinhos. E nas mãos descarnadas, que tem a ver com esse ipê, que é só galho seco, vão juntando flores também. Então, é uma ambiguidade fantástica dessa imagem da árvore que resiste em plena Avenida Paulista, e mesmo que seja a Avenida Paulista dos anos 1940, quando esse poema foi escrito, não a Avenida Paulista de hoje, que é muito mais seca, é muito mais bruta, é muito mais áspera, ainda assim é uma avenida que se associa com o moderno. O IP quebra esse moderno, ele quebra com essa coisa concreta e vai trazer para dentro do universo da cidade moderna algo de orgânico. E um orgânico que termina com esses dois versos muito singelos e muito bonitos. De que, na noite, a gente há de profundis adores e que as flores que esse IP velhinha está trazendo não são flores de noivado. A sugestão é o quê? Que são flores de funeral, são flores de morte. Uma morte que tem presença constante em vários dos poemas do Jamil Al-Mansur Haddad e que aqui eclode ao final com uma vitória dessa encarquilhação, dessa fragilidade que o IP revela por baixo daquilo que primeiro chama a atenção, que são as flores lindas amarelas. Por baixo delas, a gente tem a imagem do seco. Por baixo da vida, a gente tem a imagem da morte. Por baixo da juventude, a gente tem a imagem da velhice. Uma série de antíteses, uma série de metáforas, uma série de evoluções retóricas aqui, perfeitas, basilares, que mostram que a gente pode aproveitar num poeta menor de coisas grandes. E a própria ideia de menor varia bastante, porque basta lembrar que um que se chamava poeta menor é o grandíssimo Manuel Bandeira. Ele justifica que menor é porque ele se coloca com a régua lá em cima. Ele fala, grande é Dante, eu sou um poeta menor mesmo. Mas o José Paulo Paes faz a brincadeira que é, repetindo a palavra menor, ele faz uma homenagem ao Manuel Bandeira, dizendo poeta menor, 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 enorme. E aí o menor virou enorme, que é o destino também desses poetas pequenos. O Mário de Andrade, outro grande, mas que pode ser pequeno, e que pode ser enorme, e que pode ser modesto, chamava atenção para isso, de quanto a literatura não pode sobreviver só de gênios. E essa era uma das coisas que ele lamentava. Ele fala disso numa das cartas para o jovenzinho Fernando Sabino, que tinha acabado de escrever para ele. Essa síndrome de que todos temos que ser gênios e fazer grandes coisas aqui no Brasil apaga uma das ideias mais fundamentais, que é uma boa literatura se faz de uma rotina. Precisa de poetas comendo feijão com arroz, fazendo o feijão com arroz, fazendo a nutrição do dia a dia. Alguns poetas que podem até desaparecer depois de um tempo, mas que podem ser, a cada momento, resgatados, como lembra o meu
santo padroeiro, Mikhail Bakhtin, também. Não existe nada absolutamente morto. Cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo. É isso, na verdade, o grande resultado da gente conviver com a literatura. Não é para ler qualquer momento e deixar. Não, é para a gente ir convivendo aos poucos. É como um museu. Não é para visitar uma vez e tomar uma overdose de arte. É para ir visitando várias vezes, conhecendo, se familiarizando. E aí os sentidos vão tendo seu renascimento festival, como disse o Bakhtin. É aí que os ipês começam a florir de novo e nos seus galhos secos, mirrados, quase esguedelhados, surgem flores que nos fascinam.